Terceiro episódio da nossa série Libertação da Depressão e da Tristeza Espiritual. Antes de tudo, a paz do Senhor, meu irmão e minha irmã. Estamos aqui no terceiro episódio da série Vencendo os Gigantes da Nossa Alma. E hoje vamos falar sobre um dos gigantes mais cruéis que tenta calar vozes, apagar sonhos e aprisionar corações. É a depressão e a tristeza espiritual. Que triste é estar debaixo desse espírito opressor, amém? Mas antes de nos mergulharmos nessa palavra, eu peço a você que se inscreva aqui no canal, ative aí o sininho e deixa teu like. Isso vai fortalecer muito esse ministério, para que mais pessoas sejam alcançadas. E já escreve aqui nos comentários, em Cristo eu sou livre da tristeza, amém? Vamos declarar juntos a vitória que temos em Cristo Jesus. Aleluia! Então, queridos, a depressão é chamada muitas vezes de doença ou doença da alma. É o peso que vem sem motivo aparente. É a escuridão que tenta sufocar a esperança. Mas eu quero que você saiba, ainda que o mundo não entenda, Deus entende. E Ele não apenas entende, Ele cura, Ele liberta e Ele restaura. Por quê? Porque Deus tem a capacidade, através de Jesus, de libertar os seus filhos, pôr em liberdade. Isaías 61, ele declara isso grandemente. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo qual me ungiu para pôr em liberdade os cativos e oprimidos. Então, é vontade de Deus que você seja livre, curado e restaurado. A vontade de Deus é curar. Está lá escrito Isaías 53, pelas pisaduras de Cristo, nós somos ou fomos sarados. O salmista escreveu no Salmo 42, versículo 11. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que tu te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda em tempo oportuno eu o louvarei. Ele é a salvação da minha face. Amém? E o meu Deus. Então, aqui vemos a luta de um homem de Deus, com a tristeza. Mas também vemos a chave, esperar em Deus, aguardar em Deus. A alma pode estar abatida, mas o espírito continua chamando, clamando pelo Senhor. Tu entende isso? Como é poderoso? O salmista diz, por que estás abatida dentro de mim, ó minha alma? Por que tu estás angustiada dentro de mim? Espere em Deus, porque ainda tu louvarás a Ele. Amém? Eu ainda o louvarei. Deixa eu dizer algo muito poderoso para a tua vida. A Bíblia também nos mostra, em Isaías 61, que o Messias veio para conceder a todos que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado. Vejam que a promessa ela é poderosa. O Espírito Santo troca as vestes de tristeza por vestes de louvor. E onde havia pranto, ele derrama óleo de alegria. Muitas vezes a tristeza espiritual tenta nos enganar, dizendo que não há saída, que nada vai mudar. Mas a palavra de Deus declara em João capítulo 10, versículo 10, o ladrão vem matar, roubar e destruir. Sim ou não? Sim. Mas a Bíblia diz que Jesus veio dar vida e vida em abundância. O inimigo, veja, preste atenção, o inimigo quer te manter preso aí na escuridão, com as portas fechadas, as cortinas fechadas, sem alegria, sem o vício da alegria. Mas a palavra revela que Jesus veio te libertar, veio trazer plena vida e abundante, vida cheia de esperança. Você não precisa estar preso nisso. Existe uma chave. Oração. Deus tem capacidade de colocar luz em meio à tua escuridão, porque trata-se de uma batalha espiritual. Aos olhos espirituais, trata-se de uma batalha. Lógico que a medicina também trata. Contudo, ao que os olhos espirituais, para quem tem olhos espirituais, consegue enxergar que isso é uma fonte, uma forma de opressão. O apóstolo Paulo escreve em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8 e 9, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos,
mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. A tristeza pode até tocar, mas não pode vencer. O abatimento até pode vir, mas não tem o poder de destruir nenhum filho de Deus. Aleluia! O Espírito Santo, ele é o Consolador. Ele não apenas enxuga as tuas lágrimas, ele muda a atmosfera ao seu redor. Onde há tristeza, ele coloca cântico novo, louvor sobre os teus lábios. As palavras mudam quando o Senhor muda o cenário, amém? E onde havia solidão, ele manifesta presença. Onde havia desesperança, ele reacende a fé. Ele não é um remédio temporário, ele é uma cura definitiva para a alma que está machucada, ferida e não tem mais capacidade de se restabelecer. Como um elástico que perde a sua capacidade de se esticar, vai e não volta mais. Então, o Senhor tem a capacidade de trazer a nossa elasticidade ou a nossa capacidade de resiliência. Amém? Eu já falei isso em outra live, em outro vídeo. Nós podemos falar de Ana. Ana, mãe de Samuel, do profeta Samuel. Está no livro 1 Samuel, capítulo 1. Nós enxergamos uma mulher muito pisada na alma, já vivendo um estado de depressão e de opressão e tristeza profunda, mas ela foi aos pés do Senhor, clamou com lágrimas. Creio que ela urrava na presença de Deus, colocando toda a sua dor para fora. E a Bíblia diz que o profeta disse: o Senhor te ouviu. Então, deixa eu te dizer algo. Deus tem sim a capacidade de trocar e mudar esse teu cativeiro. E o que eu quero através desses vídeos é manifestar ou liberar fé sobre o teu coração. A Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Eu só posso ser livre se a verdade entra. E a verdade da palavra, ela vem para realmente desmantelar esse cativeiro. Aleluia! Talvez você esteja hoje me ouvindo, esteja vivendo um tempo de escuridão, onde levantar da cama é muito difícil, onde a oração parece não passar do teto. Mas eu quero declarar, essa não será a sua história final. O Espírito Santo está entrando agora no vale da tua alma e transformando tudo isso num jardim. E onde havia cinza, haverá flores. Onde havia silêncio, haverá louvor. E onde havia dor, haverá sim testemunho. E eu profetizo em nome de Jesus, todo espírito de depressão caia por terra agora. Toda tristeza espiritual se rende ao poder do Espírito Santo. Toda mentira do inimigo que dizia que você não ia suportar é anulada pelo poder do sangue de Jesus. Aleluia! Vamos orar juntos? Coloque a mão sobre o seu coração. Declare essas palavras sobre a sua própria vida. Senhor Jesus, eu entrego agora a Ti toda a tristeza, toda a angústia, toda a opressão da minha alma. E eu recebo agora o óleo da alegria, veste de louvor e vida abundante. Essa vida que o Senhor me prometeu. Espírito Santo, enche agora o meu coração e me dá força para eu continuar e prosseguir. Aleluia! E eu declaro que em Cristo Jesus eu sou livre em nome de Jesus. Eu profetizo sobre a tua vida agora, que a partir de hoje a tristeza não será ou não terá mais domínio sobre você. A depressão não será sua sentença e você viverá para testemunhar o que o poder do Espírito Santo fala e promete sobre você. Amém? O Espírito Santo é maior do que qualquer escuridão, e onde havia choro, haverá cântico. Onde havia abatimento, haverá vitória. Receba essa palavra e declare com fé. Em Cristo, eu sou livre da tristeza e da depressão. Eu te abençoo através dessa palavra, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Shalom. Adonai.